seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poderíamos nos perguntar na noite de hoje: o que Deus quer de mim? Com certeza muitos de nós já nos perguntamos muitas vezes: o que Deus quer de mim? E uma outra pergunta que poderíamos nos fazer é: e o que eu quero? Uma coisa é o que Deus quer. Uma outra pergunta é: o que eu quero? Irmãos e irmãs, se soubéssemos o que realmente queremos, no mais profundo de nós mesmos, não estaríamos longe da vontade de Deus. Não estaríamos longe. Mas nós somos homens e mulheres de muitos desejos e de muitas vontades. Às vezes, sobressai na nossa vida a nossa vontade. Fazer aquilo que nós temos à nossa cabeça. Muitas e muitas vezes o nosso desejo e a nossa vontade de ter, de ser, de poder, de fazer somente a nossa vontade, desprezando totalmente a vontade do nosso Deus. Olhando estas duas realidades, poderíamos nos perguntar: Padre, e qual é a vontade de Deus para nós? Qual é a vontade de Deus para nós? Vocês já se perguntaram? Já se perguntaram muitas vezes qual é a vontade de Deus para a sua vida? E a resposta vem através da primeira leitura que nós escutamos da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A vontade de Deus é a nossa santificação. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, disse São Paulo na carta aos Tessalonicenses, é a nossa santificação. Em 1 Timóteo vai dizer que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E São João diz que a vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros. Está dentro deste plano, a vontade de Deus está dentro deste grande plano de salvação, de santificação de nossas vidas, de que nós nos amemos uns aos outros. Esta é a grande vontade de Deus para nós. Mas existe dentro de nós um grande conflito. Existe dentro de nós uma grande dualidade. Uma grande dualidade. A minha vontade humana, superficial, limitada, e a vontade divina, suprema em minha vida. Infelizmente é assim. Temos dentro de nós, parece que uma grande batalha, né? Uma grande batalha. Faço a minha vontade ou faço a vontade de Deus? A vontade de Deus é suprema na minha vida ou são os meus desejos e a minha vontade? Há um conflito dentro de nós. Muitas vezes nos pegamos assim pensando: mas Deus me diz e me pede isso, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer contrário daquilo que Deus me pede, daquilo que Deus me indica. Assim diga o nosso amor ao próximo que Deus nos pede. Quantas vezes, ao invés de amar o nosso próximo, nós odiamos? Quantas vezes deveríamos fazer o bem ao nosso próximo e nós fazemos o mal? Me veio à mente aquilo que São Paulo diz, né? Às vezes eu acabo não fazendo o bem que quero
mas acabo praticando muitas vezes o mal que eu não quero. A dualidade que existe dentro de nós. Jesus, meus irmãos, veio ao mundo para nos ensinar a realizar plenamente a vontade de Deus. O Filho nos ensina a fazer sempre aquilo que agrada o coração de Deus Pai. Nós somos filhos, todos nós somos filhos. E não tem coisa melhor para um pai ver o filho fazendo aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agradável. Quantos de nós, filhos, fazemos o máximo e o melhor que nós podemos para agradar nossos pais, para deixar o coração do nosso pai feliz? Quantos esforços nós fazemos para isso, às vezes de estar lá aos domingos, de levar os netos para que os pais possam ver, de pegar os pais e passear, viajar, trazer a missa, participar conosco da Santa Eucaristia. Olha quantos esforços nós fazemos para agradar humanamente os nossos pais. E da nossa parte, será que também não podemos fazer tudo aquilo que é possível para que agrademos o coração e a vontade do nosso Deus, assim como Jesus fez? A pergunta é esta: como descobrir a vontade de Deus? Como descobrir quais são os desígnios de Deus para a minha vida? Aquilo que Deus quer de mim, aquela primeira pergunta que nós fizemos no início desta nossa reflexão. Irmãos, descobrimos os desígnios de Deus, a vontade de Deus para nós. O caminho para descobri-la é o caminho da oração. Não tem outro meio para discernir a vontade de Deus para nós, senão através do caminho da oração. No início desta nossa novena, o padre disse: o Santíssimo ficou aqui durante todo o dia para a nossa adoração. É aos pés de Jesus, é de joelho, que nós descobrimos como fazer e realizar neste mundo, nesta sociedade em que nós vivemos, a vontade de Deus Pai. E discernir a vontade de Deus, irmãos, é viver os seus projetos. Discernir a vontade de Deus é viver os seus planos para a nossa vida. Mas vale a pena lembrar que para descobrir a vontade de Deus e realizá-la neste mundo, passamos pelo caminho da cruz. Não tem como praticar, se esforçar e viver a palavra de Deus se não passa pelo Calvário, pela cruz. Basta olhar para a vida de Jesus. Se nós olharmos para a vida de Jesus, mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo nos momentos de dores, de angústia, Jesus continuou dizendo: meu Pai, se não for possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Se não for possível, de que eu passe sem beber deste cálice, faça-se a sua vontade. Minha vontade humana, a nossa vontade humana, é que não haja sofrimento. Nenhum de nós gostaríamos de sofrer. Nenhum de nós somos masoquistas. Nenhum de nós. Nós também gostaríamos que a morte não existisse. Mas a vida nos mostra que o sofrimento existe. Que a morte existe. E que muito mais do que suportar, eu devo aderir à vontade do nosso Deus. Como disse Jesus: se não é possível que este cálice passe sem que eu beba, faça-se a sua vontade. A vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, é o nosso prazer. A vontade de Deus
é a nossa felicidade. A vontade de Deus deve ser a nossa realização, mesmo através das provações, dos sofrimentos, das dores, das incompreensões. Digamos como Jesus: aconteça em mim o seu querer, faça-se em mim a sua vontade. Esta palavra, faça-se em mim a sua vontade, pode nos ajudar em certos momentos da nossa existência. Quando no nível humano não compreendermos o que ocorre conosco, ela pode ser uma ocasião de nos abrir a nossa consciência para uma consciência muito maior. Abrir a nossa vontade para uma vontade muito maior e mais vasta do que a nossa. Assim diga Nossa Senhora, diante das interrogações da sua vida, diante do plano salvífico de Deus, do projeto de Deus, que ela seria a mãe do Salvador, Nossa Senhora não conseguiu, com certeza, compreender na totalidade tudo. Mas ela sabia que acima da sua vontade existia uma vontade muito maior, que era a vontade de Deus de salvar a humanidade, que era a vontade de Deus de resgatar a humanidade. Por isso, irmãos e irmãs, Nossa Senhora não hesitou, Nossa Senhora não titubeou, Nossa Senhora não colocou a sua vontade acima da vontade de Deus, mas ela disse: fiat voluntas tua, seja feita a vossa vontade. Não a minha, não as minhas vontades, não os meus caprichos, não os meus desejos, mas a vontade de Deus, assim na terra como também no céu. Aqui, irmãos, se trata de unir nossa vontade finita, limitada, à vontade infinita e profunda de Deus. E o nosso desejo é que isso passe na terra, mas também no céu. É viver já aqui na terra com os nossos olhos voltados para o céu. Diminuir as distâncias. Portanto, irmãos e irmãs, nesta quinta noite da novena, peçamos a Nossa Senhora de Lourdes que nos ajude a fazer neste mundo a vontade de Deus Pai. Amém.